gente, meu nome é Claudiane Salles Meu nome é Bia Martins. e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. É isso mesmo. E como todos já sabem, né? Ou para você que está chegando agora, nós decidimos fazer esse quadro para que a gente consiga ajudar as pessoas com dicas, Cuidando né? aí, né, da saúde mental. Na verdade, assim, né, é muito mais complexo que isso. Sim. Mas aqui é um bate-papo que a gente está tendo, que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o que a gente fala aqui, né? Sim, e além de se identificar, né, a gente está recebendo algumas sugestões para o nosso quadro semanal. Então, para você que mandou, o nosso muito obrigada, né? Pode ficar ciente aí que se ainda não estamos gravando, estamos estudando selecionando. aí isso, e selecionando e estudando mesmo sobre como falar, né? Sim. Como trazer essa dica para vocês. E para você que tem esse desejo, essa vontade de estar aqui batendo esse papo com a gente, né, Bia? Sim. Tá trazendo o seu assunto, é só mandar mensagem no nosso direct, pode ser no meu pessoal, Clau F. Salles, ou no da Bia, O meu é Bia Martins Terapeuta. Bia Martins Terapeuta, ou aqui mesmo no da rádio, Curiacos, @Curiacos FM, que a gente vai estar tendo o prazer de estar trazendo esse assunto aqui diante de certeza. todos vocês. E hoje, o assunto da vez, né, Bia, é sobre a culpa. A Isso. culpa é um sentimento, Bia? Sim, a culpa, na verdade, ela é uma reparação, talvez. A reparação? Né? É quando eu faço algo que vai contra os meus valores. Entendi. Então, quanto mais valores aquela pessoa tem, que ela é muito rígida com os valores dela, ela é aquilo e ela tem uma imagem a zelar e tudo mais, normalmente ela vai sentir mais culpa. Então, a pessoa que ela tem valores muito sólidos, muito firmes ali, normalmente quando ela erra, ela sente mais culpa, né? Então, a culpa ela vem aí como uma reparação. Fiz algo que eu não gostei. Sim. Fiz algo que não vai a favor do que eu queria na minha vida. E, enfim, a culpa ela aparece em N situações, né? Da nossa vida, em relacionamento, trabalho. Às vezes a gente se demite, depois fala, nossa, me demiti, não era isso que eu queria, eu só estava cansado. Era só conversar, né? Exato. Aí eu briguei lá, enfim. Daí eu falo, né? Na verdade, a culpa, ela sempre vem depois de um impulso que a gente teve. A gente fez algo sem pensar. Né? Então, quanto mais impulsiva for aquela pessoa, mais chances ela tem de falar algo e depois se arrepender, ou fazer algo e depois se arrepender, né? E lembrando que a impulsividade vem da nossa imaturidade. Então... Como nós falamos ali no último episódio, para quem não né? assistiu, pode assistir, né? Para poder acompanhar o raciocínio. Fica tudo gravado, gente. Todos os nossos episódios, eles ficam salvos no nosso canal do YouTube, Sim. Curiacos FM. Então, a gente vai estar deixando lá tudo bem certinho, bem organizadinho para vocês. Para quem não teve a chance, né, de estar assistindo ao vivo aqui como vocês, poderem estar assistindo depois, no momento em que você... Ou então só ouvindo mesmo, né, Bia? Com certeza. E, então, assim, ficou gravado lá sobre a questão... Procrastinação, né? E a gente falou muito da culpa, porque quando a gente procrastina, normalmente o que vem em seguida é a culpa, né? Sim, não fiz. Sim. E aí, falando um pouco mais hoje sobre a culpa, a gente consegue se aprofundar um pouquinho, né? Nessa questão que os nossos valores ali, quando eles são muito firmes, eles vão... se a gente vai contra eles, a gente vai sentir culpa, né? Sim. Então, tem vários exemplos, né? Vamos começar aí com... Culpas que a gente sente. Então, vou começar pelas pessoas mais culpadas que eu conheço, que são as mães. Uhum. Sério, Bia? Então, eu não sou mãe, mas... É sério, Bia? Mas eu percebo que, assim, já me preparo. Para quando eu for, já nasce um bebê e um saco de culpa. Existe um ditado, né? Como se diz, um bordão, como dizem os mais antigos, né? Que fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Então, assim... Um dos exemplos que a gente pega aqui para trabalhar um pouquinho dessa questão da culpa são as mulheres, né? Eu percebo que as mulheres elas estão cada vez mais culpadas. Eu tô aqui sendo mãe 24 horas por dia, eu sinto culpa porque eu não trabalho fora, né? Porque eu não tô me cuidando direito, ou porque eu queria estar estudando, trabalhando, eu queria estar dando conta de outras coisas, então eu estou culpada com isso. Aí tem aquela mãe que vai trabalhar, sente culpa porque deixou a criança. Sim. Então, eu trabalho, mas eu não tenho tempo com a minha filha. Eu tenho várias amigas e várias clientes que passam por isso. Eu sou um exemplo vivo Exatamente, desse caso. exatamente. Então, a gente percebe que a mulher,
ao todo, mesmo que não seja a mãe, ela já é mais culpada que o homem, gente. Parece que a gente nasceu aí com a culpa de tudo, né? A gente é mais acusada, parece, pela sociedade. Então, por exemplo, para essas mães é muito difícil, porque você tá aqui querendo estar lá. Aí eu tô lá, eu quero estar aqui, né? Eu tenho um A caso... gente nunca mais, eu acho que vai ser completa Não, com isso. Não não. vai, porque assim, até, desculpa eu te cortar, Aham, mas assim, um exemplo muito claro disso é nessa questão de relacionamentos. Vamos aham, colocar o relacionamento. Você tá lá, tem. Automaticamente, muita gente fala assim: ai, os filhos aproximam os pais. Mentira, gente, mentira. Quem ouviu isso, desiste disso, isso é mentira. Porque assim, os filhos, eles nascem e automaticamente a mãe vai ser mãe e o pai vai ser pai. A vida do casal, se eles não tiverem um comportamento maduro naquele período, ou até mesmo se eles não tiverem consciência e diálogo, sim, aquilo acaba. Porque é aquela coisa, a mãe ela vai estar cansada, porque ela vai estar fazendo tudo o tempo todo, principalmente quando o neném é pequeno, que exige demais, né? Troca de fralda, é dar mamar, faz isso, faz aquilo, tem que dar banho, o neném não dorme. Então, assim, a mulher ela acaba se dedicando mais a isso, né? Nos primeiros sim, meses ali. E aí tem aquela questão de que se o casal não tem um diálogo de, olha, a gente precisa ter um momento só nosso, a gente precisa fazer alguma coisa, aquilo acaba. A questão do casal acaba ficando de lado. E não porque eles querem, é porque o dia a dia acontece isso mesmo. E aí entra essa questão da culpa. Ah, mas então, olha, a gente vai conversar, marido e mulher. Então, olha, esse final de semana, então a gente precisa estar se reconectando, a gente precisa estar fazendo uma coisa só pra gente. Beleza. Ah, e aí a gente pede pra nossa rede de apoio, que rede de apoio é assim, eu acho que Deus fez a mulher, fez a mãe, fez a rede de apoio para quem não tem avó, né? uhum, Tem alguém que possa cuidar, ajudar. Aí você fala, mãe, tipo, eu no meu caso, mãe, fica com o neném pra mim, porque eu preciso fazer isso, a gente vai sair de casal esse final de semana. Você deixa o neném lá. Daí você fala assim, ai, que delícia, eu vou relaxar. Nossa, como será que ela tá? Nossa, será que ela tá chorando? Será que ela comeu? Ai, olha que belezinha. Olha lá, gente, olha lá, você viu? Tem um nenenzinho. Ai, você pensa só se ela tivesse aqui também. Ai, gente, como eu sou péssima mãe. uhum, Aquele casal tá com a criança e eu tô sem a criança. Sabe? Tudo é motivo de culpa. sim, E aí você entra numa paranoia dessa questão de, cara, o que eu posso fazer agora para não sentir essa culpa? Acho que não existe. sim. Porque daí você leva a criança. Aí Aí você você não fala assim, descansou. nossa, não descansei e nem o marido ficou feliz, né? Porque daí a gente não Sim. consegue Não, ter e essa conexão que a muitos gente maridos que eu precisa. atendo também não deixa. Não, nós vamos levar. Ele também não É, consegue. aham, e tem muito disso. E aí você sente aquela culpa, mas aí que momento que vai ser o nosso momento? Sim, sim. Se você vai para um lugar onde tem, mas é só a partir de 3 anos, a maioria dos resorts que existem, para Sim. quem tem condição de ir no resort e tal, é depois dos 3 anos que você tenha a área kids, que tem monitores que Não, e ficam com eu as não sei se você crianças. sente isso, né? Mas eu percebo pela. Quando eu vou no restaurante, eu amo observar as pessoas vivendo, tá, gente? Eu não É. reparo, eu tô observando, estou estudando. Mas eu vejo que assim, ó, você leva a criança num restaurante. Os outros começam a reparar, sua criança não pode chorar, ela não Aham, pode derrubar comida, ela não pode fazer nada, sim, porque ela incomoda. é. Né? Então, assim, essa questão da culpa, ela vem aí. Você pode ver que é de uma. Pela sociedade. Eu acho que é a Exatamente. sociedade que impõe essa questão de Você culpa não nas pode mães. errar. Na verdade, a culpa ela vem muito dessa busca pela perfeição. Eu não fui perfeita naquela situação. Sim. Eu criei uma expectativa, eu queria que fosse perfeito, não foi. E agora eu tô culpada porque não foi, né? Aham, Então eu uso muito as mães como exemplo de culpa, né? Só que tem um outro lado da moeda, né? Que como eu não sou mãe, eu vou dar o exemplo do outro lado, dos aham, filhos. sim. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Natal, né? A gente acabou de passar o Natal, Sim. meus pais são separados. Ai, Aí eu não passei nem com meu pai nem com minha mãe o Natal, né? ah, tá. E aí você fica naquela sinuca de bico, porque eu vou pra lá, pra minha cidade, eu vou pra família. Só Uhum, que os dois não podem se encontrar no mesmo ambiente, né? E aí fica aquele climão. Como é que eu levo os dois? aham, Culpa. Putz, tô falhando como eu vi, né? Vi minha mãe e tudo mais, mas assim, não passei a ceia com ela, né? aham. Fiquei com ela, mas tive que fazer coisas mais rápidas.
Aí você fica, putz, hoje eu não vi minha mãe. Aí eu vou num outro mês, putz, hoje eu não vi meu pai. Nossa, hoje eu não consegui ver minha tia. Hoje eu viajei e não vi uma prima. Não consigo ver meus amigos. E é claro que em 2 dias não tem como você fazer tudo, né? Vai sábado e domingo e tal. Não dá tempo. E aí você fala, não, eu vou tirar as férias para eu poder ir ver eles, né? Mas aí eu quero viajar também, porque eu tenho meu marido. Então, assim, o filho também, ele sente muita culpa muitas vezes, O né? ser humano, eu acho, Porque são algumas situações que eu vejo que são mais intensas. Então, assim, quando são erros, né? Imperfeições com pessoas que a gente ama muito, eu acho que a tendência é doer mais, né? Então, putz, eu tô falhando como filha. Eu queria ter mais tempo, eu queria ter me dedicado mais. Aí a gente pensa, eu não vou ter os meus pais para sempre, eu não tô fazendo, eu não aposentei meus pais. Quantos clientes meus que falam, eu vou aposentar meus pais? Eu falo, mas você perguntou se seu pai quer ser aposentado? Seu pai é jovem, seu pai tá com 55 anos, ele não tá quer. trabalhando que só ele. Eu acho que você pergunta pra ele, ele vai te xingar, que ele vai falar, você tá achando que eu sou velho? Então, normalmente, a gente tem essas culpas, ele como filho também, né? A gente olha para os nossos pais, para nossa família e quer realmente resolver ali. Se não resolve, você sente culpa. Sim. Né? Então, é um bom exemplo também de uma culpa que a gente carrega ali, né? Enfim, e outras que não é culpa inúmeras. nossa, né, Bia? Se for pensar, porque eu também sou, né, filha. Eu também sou filha, né? E, assim, eu também sinto muito isso de, tipo, os meus pais, eles são separados, mas eles têm uma relação ótima. Eu falo assim que eles são exemplos para a sociedade dos pais separados. Sim. Os dois, assim, eles sempre estão junto comigo, eles fazem questão de sempre estar presentes em tudo que eu faço. Mas essa questão de Natal, que daí junta a questão de família, que daí uma família, outra família, aí fica mais desconfortável mesmo. Por melhor a relação deles. Mas essa questão, assim, eu falo... mas se eu vou estar aqui com meu pai, a minha mãe não vai estar. Mas e se eu me divertir mais? Eu fui fazer uma viagem com meu pai o ano passado e aquilo foi assim... Você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi por aquela viagem que eu fiz com meu pai. E aí, mas por que eu fiz aquela viagem com meu pai? Mas da sua mãe você não mostrou. Não, eu não mostrei porque eu não fui junto, mas a minha mãe tinha ido para a Itália, tá? 3 meses antes, e eu tinha ajudado a proporcionar isso para ela. Aí eu não achei justo, porque eu me senti culpada. Nossa, minha mãe realizou um sonho e meu pai não vai realizar um sonho. Não, pera, eu vou ajudar meu pai a fazer isso também. Sim. Aquela questão, então eu não posso me sentir culpada. Então eu tenho que fazer sempre para os dois. Eu acho que pais também que têm 2 filhos, acho que também acabam sentindo isso, com certeza, né? Com certeza. Uma culpa, fiz para um, não fiz para o outro. Uma cobrança, eu tenho que fazer tudo igualzinho, né? E não vai conseguir. Não tem como. Isso é uma coisa que eu falo para os filhos. Eu atendo muita gente frustrada com pai e mãe, assim. Mas pro meu irmão fez, pro fulano tá fazendo. Eu falo, gente... não queira ser o filho que dá mais trabalho, porque é o filho que dá mais trabalho que é o mais amado. Bia, mas deixa eu te falar, eu sou filha única, né? E eu dou graças a Deus por ser filha única. Porque eu acho que eu me coloco, assim, nessa... Sem culpa. Disso eu não tenho culpa porque eu não vivo, eu acho, né? Mas é até engraçado. Você que é minha terapeuta também, você vai saber do que eu tô falando. Eu acho que se eu tivesse algum irmão e o meu pai ou a minha mãe dessem mais atenção para eles, pro irmão, do que para mim, cara, eu ia ser muito revoltada. Sim. Eu ia ser muito revoltada. E isso é uma realidade. Eu tenho inúmeros casos de clientes, assim, que já têm 30, 35, 40, 50 anos e estão revoltados aí da vida de meu pai faz tudo pelo meu irmão. E eu falo, gente, eu entendo a revolta. A gente quer ser amado, a gente quer que seja tudo igual. Mas eu também entendo que o pai e a mãe, não importa a idade do filho, se eu chegar com um problema na mesa da minha mãe agora, ela vai tentar resolver. Então, não tem a ver tanto com o amor que esses pais dão, tem a ver com a demanda que esse filho traz. Entendi. Se o filho está trazendo demanda, o pai e a mãe se sentem na obrigação de resolver. Então, o que está errado? Esse filho trazer demandas. Que o pai e a mãe vai fazer e vai amar, se for o outro filho, eles vão amar. Sempre o filho que tem mais problema, eles vão amar mais. Né? Então, se ele está trazendo muitos problemas, dá a impressão de que esse filho está recebendo muito mais amor. E é claro que isso numa relação normal, de gente saudável, de gente normal. A gente sabe que tem pessoas que realmente fazem essa diferença, fazem questão de deixar claro que está fazendo a diferença. A prioridade do filho, né? Mostra realmente que, esse filho aqui, ele merece mais. Ele vai ganhar mais. A gente vê muito isso, às vezes, com filho homem e mulher.
Uhum. né? O pai tem uma empresa, daí esse filho vai para a empresa e ele tem acesso a tudo, ganha mais dinheiro, Aham. e a filha já não tem esse acesso, porque a mulher, tem vários casos que eu já ouvi também assim. Então, eu acredito que essa culpa, eu acredito que os pais fiquem culpados, mas eu acho que é mais em relação ao filho trazer demandas do que ao pai realmente amar a mais, Sim. né? O que pode acontecer é o pai gostar realmente da companhia de um filho determinado. Aham. Que é o Que é o santo bate normal. mais, né? Aquela questão de Exatamente. afinidade Às vezes você mesmo. dá melhor com seu pai, melhor com a sua Uhum. mãe, e tem fases que muda isso. E a gente também, às vezes a gente está mais próximo de um amigo, próximo de outro, e as coisas vão mudando ao longo da vida, né? Então, Sim. eu acredito que também é uma culpa, mas que a gente tem que olhar para isso com carinho. Tipo, ao invés de julgar o pai e a mãe, olhar a situação um pouco mais friamente, né? A fundo, né? Mais a fundo. Peraí, por que os meus pais estão fazendo isso pro meu irmão? Sim. Será que realmente ele não tá passando uma demanda maior? Ou será que ele não precisa mais mesmo? Sim. Né? Então, quando a gente vira adulto, a gente para de se preocupar com esse tipo de coisa. Sim. Né? A gente está ocupado demais vivendo a nossa própria vida. E Já tem muitas resolvendo os demandas. nossos próprios Exatamente. problemas, né? Exatamente. E nessa questão materna também, uma dica assim que eu acho que é bem importante a gente, né, trazer aqui para as mães de plantão aí, para as mães que estão assistindo, para os pais em geral, né? Pai, mãe. Mas é essa questão de você dar o seu melhor. Independente, porque às vezes, como mãe mesmo, eu me pego, mas a minha amiga, ela trabalha e ela gosta tanto de chegar em casa e passar todo aquele tempo com o filho e fazer isso, e eu chego em casa, eu levo mais trabalho para casa, e eu faço isso. Mas eu acho que é assim, é você fazer o seu melhor. Naquele tempo que você tiver com o seu filho, tipo assim, ó, eu vou dedicar 1 hora do meu dia para ficar, Sim. estar com a Sim. criança mesmo, sabe? Deixar celular de lado, deixar televisão de lado e estar. Filho, o que você quer fazer agora? Agora eu quero sentar no seu colo. Fica 1 hora com o filho sentado no colo e tá tudo bem. É aquele tempo de qualidade que vai deixar a gente mais leve no final do dia. Exato. Saber que você fez o seu melhor. Porque por muitas vezes a gente não sai de casa para trabalhar porque a gente quer. Muitos pais precisam sair para trabalhar, né? Sim. Precisam sair. Eu adoro trabalhar. Eu falo assim que eu sou apaixonada por sair para fazer alguma coisa. Eu gosto mesmo. Você gosta de ficar dentro de casa cuidando? Não, eu prefiro sair para trabalhar. Eu prefiro. Uhum. Mas você sente culpada por isso? Já senti. Já me senti muito culpada por isso, sabe? Mas você podia estar em casa cuidando, só cuidando da criança. Tá? Mas não é o que vai me satisfazer. Exatamente. 100%, entendeu? Sem julgamento, tá, gente? É que cada caso é um caso, mas julgamento. é bem isso mesmo. Não é o seu perfil, não é da sua personalidade ficar dentro de casa. Mas você não gosta de ser mãe? Gosto, mas no momento que eu estou sendo mãe, eu estou sendo mãe, mas eu gosto de trabalhar fora. O que me dá prazer na vida é trabalhar, construir, conquistar as coisas e trazer mesmo para os meus filhos. Mas eu amo passar o tempo com eles, amo. Mas eu gosto de sair. No dia a dia, eu gosto de sair para trabalhar. Já me senti assim, olha, Bia, isso já foi motivo de muita terapia para mim, muita terapia mesmo. Por falar, gente, eu sou uma péssima mãe. Não, eu não sou uma péssima mãe. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Sim, exatamente. É o que eu dou conta de ser. E você pergunta pro Matheus, você pergunta pra Ana, assim... Cara, o Matheus, ele me endeusa. Ele fala assim, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu falo, nossa, gente, eu tô longe de ser a melhor mãe do mundo. Assim, eu tô muito longe. Mas assim, tô anos-luz longe de ser a melhor mãe do mundo. Mas pra ele tá tudo bem, assim. Pra ele eu sou, então tá tudo bem. A minha mãe sempre trabalhou fora. A minha mãe sempre deu muito tempo de qualidade. A minha mãe sempre gostou muito dessa questão, mãe e filho, de ficar em casa, de cuidar. Quando era férias, assim, ela fazia tudo com a gente. E ela também, pra mim, ela é a melhor mãe do mundo. Ela é a melhor mãe que eu poderia ter. E tá tudo bem, sim, certo? Sim. Então, assim, eu acho que essa culpa, a gente tem que tirar ela mesmo de lado. E a gente consegue isso com terapia, tá, gente? Com certeza. E assim, na verdade, a gente precisa parar de pegar uma culpa que não é nossa, que não cabe pra gente, e também não colocar pro outro uma culpa que não é dele. Uhum. Se não fosse a minha mãe fazer isso, hoje eu seria tal coisa. Uhum. Se não fosse o meu marido, eu trabalharia fora. Uhum. Se não fosse o meu filho, eu tava trabalhando. Então, a gente jogar a culpa em alguém. A gente tem mania disso, né? É mais fácil, né? Exato. É mais fácil, mas é mais fácil. Eu não emagreço, porque sabe o que é? Aqui em casa ninguém faz dieta.
Então, Mas não é mais fácil? a gente coloca várias culpas em pessoas à nossa volta. Por exemplo, eu teria dado certo se lá na empresa fulana de tal não tivesse feito isso comigo. Talvez é pura incompetência minha. Aham. Né? Ou que não, se não for incompetência, não era para ser naquele momento e tá tudo bem. Exatamente. E não era para mim. E às vezes eu não era protagonista naquele momento. E não daria certo, às vezes não daria certo. Então a gente tem uma mania de... A gente não quer a culpa pra gente, às vezes a gente enfia no saco de alguém. Tipo assim, ó, toma aqui na sua mochila, põe aqui, leva você. Mas que eu não quero mais isso, não. legal, é mais fácil e mais leve pra gente Exatamente. fazer isso. Então, a gente tem que aprender a soltar a culpa que tá na gente, ó, isso não é meu. Às vezes a gente pega isso, né? A gente chega num lugar, tá todo mundo meio estranho, chega no trabalho, tá todo mundo meio emburrado. Aí você fala, nossa, eu fiz alguma coisa. É culpa minha isso aqui que tá acontecendo, gente. E a gente é meio autorreferente, né? Tipo assim, tudo sou eu. Se tá todo mundo mal, eu fiz alguma coisa. E a gente já pega aquela culpa e às vezes, sei lá, antes de você chegar, todo mundo levou um esporro. E é isso, não é você, mas você já tá sentindo aquela culpa dentro de você. Você já chega naquele ambiente, nossa. Sim. E aí você cria milhares de razões na sua cabeça por estarem daquele jeito. Em todas as milhares de situações, você é o protagonista. Exatamente. Porque somos egocêntricos, exatamente. né, E até pra gente finalizar, veio uma outra culpa aqui na minha cabeça, que depois a gente pode até falar num episódio inteiro só sobre isso, que é da compulsão alimentar. Eu tratei compulsão alimentar há muito tempo, né? E eu tenho uma história, assim, que toda vez que eu como muito, né? Vou num restaurante, tá? Vamos numa churrascaria, num rodízio. Vamos num restaurante japonês, num rodízio. Eu como, né? Uma vez ou outra. E aí, eu saio do restaurante, é muito louco a cabeça do compulsivo e de uma pessoa em sã consciência. Meu marido sai já assim, meu Deus, não vejo a hora de voltar aqui. Nossa, vamos voltar outro dia já? Nós vamos em tal lugar? Eu saio assim, meu Deus, por que você se odeia? Por que você fez isso com você? Por que você comeu tanto assim? Por que você foi fazer isso? Olha só, você vai engordar de novo. Então, mesmo sabendo, gente, como trabalhar a compulsão e tudo mais, o pensamento vem, né? Porque eu sou um ser humano. É normal, né? E aí eu já começo a corrigir esse pensamento. Mas a maioria das pessoas também que tem algum tipo de compulsão acabam fazendo isso. Tanto as pessoas viciadas, né? Então, viciado em álcool, em alguma droga, né? Como eu falei até, pornografia. Normalmente, as pessoas que são viciadas nessas coisas, o que elas vão sentir depois de tudo isso é a culpa. Joguei, não era para eu ter jogado. Então, compra. Muita gente também é compulsivo de compra, né? Exatamente. Eu tô triste, eu vou comprar. Tô feliz, eu vou comprar. Eu comprei porque eu tava triste. Sim. Eu comprei porque eu tava feliz. Todas as compulsões e vícios, elas vêm acompanhadas da culpa. Né? Por mais que a pessoa ela volte a fazer, ela sente culpa, né? Ela acaba que... Ela fala, putz, eu bebi, não deveria ter bebido. Eu recaí, não deveria ter recaído, né? Então, o primeiro que vem é o impulso. Eu preciso daquilo. E depois que passa aquela euforia inicial, vem a culpa para corrigir. Não faça mais. Né? Então, a culpa, às vezes, ela é tipo uma mãe que está educando. Ela pode ser uma mãe boa, saudável, que fala, ó, você fez errado, não faça mais isso, porque isso vai contra os nossos valores. Né? Ela tá ensinando. Tá ensinando. Mas pode ser uma mãe tóxica, que fala assim, ó, você não vai fazer mais isso, agora você vai apanhar porque você fez isso, agora você vai ficar preso no quarto porque você tem que sofrer porque você fez isso. Tá de castigo. Né? E aí, essa daqui que é preocupante. Tipo, quando vem uma culpa que vem pra me corrigir e eu corrijo, ok, eu tô saudável, né? Putz, às vezes a gente sente culpa, fala alguma coisa que não deveria ter falado, e sente culpa, mas corrija, eu não vou falar mais isso, né? E quando a gente tem essa culpa meio tóxica ali, que é essa mãe meio carrasca, a gente fica sofrendo por meses. Vem aquele pensamento na cabeça que você fala, por que eu tô pensando nisso? Dói de lembrar naquilo que você fez, né? Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso e aprender a soltar, né? Que se a culpa, eu já senti, eu já entendi e agora ela tem que ir embora. Tá na hora de eu soltar ela. Né? Até mesmo essa culpa mais severa e essa mãe mais rígida, a gente também tem que entender que se você fez, se você errou uma vez, errou duas, errou três, a mesma coisa, se isso tá te punindo, se isso tá te fazendo sofrer por alguma forma, leva isso como aprendizado e tenta mesmo deixar isso de lado e não fazer mais, né? Exatamente. Trazer a mãe boa pro lado de cá. Exatamente. Se você tá entendendo que essa mãe tá te punindo, tenta puxar a mãezinha boa pro lado de cá para o ensinamento. Tentar pensar também de onde que tá vindo essa voz dessa mãe aqui, dessa correção que tem que ser desse jeito. Será que vem da minha infância, das coisas que falavam para mim?
Será que me corrigiam, assim, quando eu errava? Sim. Né? Porque, normalmente, a voz que fala dentro da nossa cabeça é a junção de quem criou a gente, né? Então, a voz de todo mundo juntou numa ali e fica falando dentro de mim. Cada hora é um. E antigamente, eu falo na minha época, assim, era muito comum apanhar, né? Tipo, castigo e apanhar. Tipo, era muito... Então, Sim. era mais rígido, porque hoje em dia a gente não pode bater na criança, né? Sim. Hoje em dia a gente não pode. Dá vontade? Dá vontade. Mentira, dá vontade. Tem horas A gente não pode. que vem o Tem horas impulso. que dá. Mas assim, a gente não pode. A gente tem mais que conversar. Uma tem coisa é que a vontade, outra coisa é a ação, é né? ação. Mas, então, assim, acho que por muitas vezes, assim, as pessoas que sentem mais culpas são as pessoas que foram mesmo criadas com essa rédea mais Sim. curta, né? Com certeza. E é isso que a pessoa precisa aprender a observar, né? Através da observação que a gente aprende muita coisa. Eu sempre falo, se quer entender o mundo, olhe o mundo. Quer entender como é que o vento funciona? Senta na frente de uma árvore, vê ventar. Sim. Pronto, aí você vai entender. Então, você quer entender por que você Sinta, tá... né? Sinta Exatamente, o vento. exatamente. Você quer entender o porquê que você tá sentindo aquilo? Deixa eu me observar sentir. Uhum. Por que eu faço isso? O que eu... Eu sempre faço essa pergunta. Qual é a minha intenção com isso? Sim. Qual que é a minha intenção em me punir? Qual que é a minha intenção em sentir culpa? Por que eu quero isso? E aí, normalmente, vem já uma clareza de, putz, é porque é assim que tem que ser, eu tenho que sofrer, porque é o que eu mereço. Uhum. E aí, né, vem o nosso Eu errei mesmo. conjunto de crenças ali, de que se eu errei, eu tenho que apanhar, se eu errei, eu tenho que sofrer, se eu falei algo Senão errado... eu não vou aprender. Exatamente. Se eu não sofrer, eu não vou aprender. Exatamente. Então, exatamente, o aprendizado vem através do sofrimento. Uhum. Então, quando a gente tem essas crenças que são pesadas, aí a gente tem que trazer crenças fortalecedoras, né? Então, assim, eu consigo superar isso, né? Isso ficou no passado, tá tudo certo. Eu falar a verdade para mim, né? Sempre me trazer para a realidade de novo. Quando eu tô muito nesses devaneios, né? Ai, tá tudo muito difícil. Ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Volta o pé para a realidade, né? Eu sempre falo para todo mundo, às vezes a gente acorda se sentindo um lixo. Você acorda sentindo. Uhum. Tira o sentimento e fica racional. Você é um lixo? Não. Você começa a pensar no seu trabalho, nas coisas que você tem feito pela sua família, em tudo que você já fez, você só se sentiu um lixo pela manhã. Mas Sim. a verdade é que você não é. Sim. Então, da mesma forma que a gente tem que aprender que os sentimentos, eles vão vir, a gente não pode brigar com eles. Porque, normalmente, quando vem um sentimento ruim, o que que eu costumo fazer, né? O sentimento, ele vem pra mim e eu começo, não, sai daqui, sai, eu não quero. Eu já tô sofrendo. Uhum. Quando, na verdade, se eu soltar a mão e falar, quer saber? Passa, vai, deixa eu sentir. Ele vai passar por mim. E a importância do sentir também, né? Nada mais sentir é existir, Exato. né? O nome do nosso quadro. Quando a gente sente e entende aquele sentimento, a gente solta. A gente consegue soltar, né? Se eu não deixo ele vir, eu não sinto, é que nem tristeza. Às vezes você tá num lugar, você tá com vontade de chorar, você segura. Nó na garganta. Meu Deus, depois você se sente tão mal, parece que aquele nó ficou ali, parece que você engoliu alguma coisa que realmente não desceu, né? Uhum. Depois, com certeza, na hora que você for chorar aquilo, é que nem quando a gente perde alguém, né? Você não chora o luto ali, depois você vai chorar dele 2 anos, vai ser muito pior. Né? Então, a gente precisa deixar o sentimento passar por nós, não paralisar ali, né? Então, a culpa veio, deixa ela passar. Ela vai passar, ela vai embora. Agora, se eu fico assim, não quero sentir isso, ela vai ficar aqui. Ela tá tentando passar. Sim. E aí ela fica... É como se ela estivesse na minha mente, né? Ela quer descer para eu sentir ela e ela ir embora, lá pelos meus pés ali, sair. Mas eu não deixo ela descer. Eu fico aqui, não, para. E aí é onde eu sofro. Sim. Né? É a importância da gente entender. Sempre a gente está entendendo cada sentimento, cada porquê daquele momento, né? Da gente estar vivendo aquilo. E essa eu acho que é a leveza da vida, né, Bia? Com certeza. Eu acho que esse é o aprendizado que a gente pode trazer para todo mundo, né? Exatamente. Se errou, ou não errou, ou tem algum sentimento de culpa, principalmente para as mães, para os filhos, para quem tem alguma compulsão, algum vício, alguma coisa, é entender o porquê daquilo, procurar não fazer mais e trazer sempre a mãezinha boa pro lado, né? Exatamente. Tipo aquela mãe que fala assim, olha, você errou, aprendeu, tá tudo bem, agora não faz mais e tá tudo certo. Exatamente. Isso vai é passar. sempre pensar assim, se eu faria isso para uma outra pessoa, eu falaria isso em voz alta. Né? Eu conseguiria chegar numa sala cheia de gente e falar em voz alta, que é isso que eu penso sobre mim. Se você não consegue fazer isso, porque é uma mentira. Sim. Né? Então, não é bom que você fale para você dentro da sua cabeça, senão você vai começar a acreditar. Acredita naquilo, né? Mas, gente, é isso.
foi aqui mais um quadro, né, do nosso... Mais um episódio aqui do nosso quadro. episódio do nosso quadro Sentir a Existir, que sempre a gente vai estar trazendo assuntos pontuais aqui para vocês que mandam as sugestões pra gente. Os temas. Os temas, continuem fazendo isso, que a gente está adorando receber cada mensagem, cada sugestão. A gente está lendo, né, Bia? A gente lê Sim. com muito carinho. Então, para você, pode mandar no meu Instagram, Clau F. Salles, ou no da Bia. Sim, o meu é Bia Martins Terapeuta. Isso. E para você que ainda não assistiu os episódios anteriores, é só você entrar no link que a gente vai estar deixando aqui embaixo do nosso YouTube, Curiacos FM, que a gente vai estar deixando tudo lá bem guardadinho para você, e para você que tem vontade de participar, manda essa sugestão pra gente, que a gente vai fazer isso com muito carinho. Isso aí. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal.